Pessoal, vamos testar os microfones aí para a gente ver se a gente consegue organizar o som aqui da reunião. Bom dia, Tati. Tudo bem? Bom dia, Não, tia Kátia. Oi, Luci, tá me ouvindo? Oi, Matheus. Estamos sim. Tudo bem. O povo do Cerrado já enxerga. Matheus, você está nos ouvindo bem? Tô sim, tô te ouvindo bem. Tatiane, você não está ouvindo a gente, é isso? é porque eu estou tentando no celular, eu estou conseguindo ouvir, é porque eu estou tentando conectar no computador. Ah, sim. Ao lado do microfone tem uma setinha. Aí você clica nela e escolhe a opção do computador. Hum. Eu não consigo ouvir. Como é que tá a questão do áudio? Estamos te ouvindo perfeitamente. Estou só testando aqui, aguardando o Gustavo testar o áudio dele para a gente iniciar. Agora eu estou ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia, Sheila. Bom dia, Luci, minha chefa. Bom dia, Kátia. Bom dia, Micaela. Bom dia. Daqui a pouco estarei aí com vocês. Tá bom. Baixo o áudio, a Tiaciane tá falando. Peça de novo. Mas eu estou pedindo para o Gustavo abrir o dele, porque é ele que vai conduzir a maior parte, né? Estou brigando aqui com o microfone. Oi, pessoal, bom dia.
Bom dia. Estão me escutando agora? Sim, perfeitamente. Ah, pronto. Desculpa, tava tentando arrumar aqui. Viu, Marlene? Acho que vem. Pessoal, tava testando aqui a apresentação, deu pra ver? Deu. Vocês conseguiram ver? Pronto. Então tá tudo certo. Quando quiserem começar, a gente começa. Pessoal, então, bom dia a todos e todas. Me chamo Luci, estou aqui na coordenação do apoio do COSEMES. Em nome do presidente IATA, agradecer a presença dos gestores e dos profissionais dos municípios que estão presentes. Agradecer também a presença e a parceria da SES e da Superintendência do Ministério da Saúde, e principalmente ao Gustavo Ribeiro, que é consultor técnico da Coordenação Geral de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que se colocou à disposição para nos ajudar, para contribuir nesse processo com orientações e esclarecimentos sobre os serviços de especialidades em saúde bucal. Então, desejo uma boa reunião, um bom evento a todos
Lembrando que as dúvidas podem ser colocadas no chat durante a apresentação. Eu acredito que as questões podem ser colocadas no final, né, Gustavo, depois da sua fala, ou você prefere que as pessoas coloquem antes, ou podem levantar a mãozinha, no caso, para tirar dúvida, aí fica a seu critério, essa parte aí das dúvidas, tá bom? Vou passar aqui para Ah, a Kátia e para a Sheila se apresentarem, e depois eu passo a palavra para você se apresentar também, Gustavo, e já iniciar sua fala, tá bom? Bom dia a todos. Como a Lucília falou, meu nome é Sheila, tá? Sou apoiadora da região Cerrado Tocantins Araguaia, onde a gente está já em desenvolvimento, né, de credenciamento de algumas equipes do SESB e muitas dúvidas, tá, Gustavo? Então, assim, a gente vai ter muitas perguntas, eu acredito, tá? E aí, uma boa reunião para nós todos. Bom dia a todos. Kátia Martins, apoiadora da região do Bico, do Papagaio e da região Cantão. Como a Sheila colocou, nós, no estado do Tocantins, né, surgiram algumas dúvidas, e aí eu entrei em contato com o Gustavo e nós trouxemos ele para tirar todas as dúvidas de vocês. Não leve dúvida para casa, aproveitem esse momento, certo? E uma boa reunião a nós. Matheus, quer se apresentar? Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Estão me ouvindo bem? sim. Sim. Bom dia a todos. Meu nome é Matheus. Eu sou apoiador da região Amor Perfeito e desejo a todos vocês uma excelente reunião. É um assunto muito importante que tem sido demandado bastante ao apoio do Tocantins, referente a algumas dúvidas, referente a credenciamento, repasse financeiro. E aí eu creio que o Gustavo é uma pessoa ideal para estar nos auxiliando nesse dia, referente a esse assunto muito importante. Micael? Bom dia a todos. Meu nome é Micael, sou apoiador da região Médio Norte e eu acho de extrema importância esse momento com os municípios, principalmente aqueles municípios com menos de 20 mil habitantes, né? São municípios que fazem jus ao SESB e também para eles entenderem não só a forma de credenciamento, mas qual é a real finalidade do SESB. Tendo em vista que esses municípios teriam que ser assistidos pelo CEL, dos seus municípios polo da sua região, porém a gente sabe que esse serviço muitas vezes não é ofertado para todos os municípios, nem todos conseguem esse atendimento devido à alta demanda, né? Então eu acho de extrema importância até mesmo para os municípios entender o fluxo do SESB, para que serve, os benefícios que traz ao município e à população, tá bom? Então, uma excelente reunião. Perguntem bastante, principalmente os municípios da minha região. Tirem dúvidas, fiquem à vontade. Esse momento é de vocês. Bom dia. Pronto, Gustavo, a fala agora está com você. tá bom, obrigado, gente. Primeiro, bom dia, queria agradecer o convite. É sempre bom, né, quando a gente tem esses momentos para conversar um pouco mais, de forma detalhada, né, sobre o serviço. É um serviço novo, então a gente está sempre à disposição. Eu acho que a gente pode combinar as perguntas para o final, acho que fica um pouquinho mais organizado, assim, né? E aí eu faço a apresentação, e aí quem quiser ir já ir mandando dúvida no chat, ou então, se quiser aguardar o final, tá? Aí depois a gente vai lendo e vai respondendo. Pode ser? Combinado. Então, eu me chamo Gustavo, estou como assessor técnico aqui da Coordenação Geral de Saúde Bucal, né? Sou dentista de formação e atuo aqui no Ministério da Saúde. Estava acompanhando o estado de Tocantins, né, há um tempinho atrás, agora quem está acompanhando é San Diego.
E vou deixar ele se apresentar também, que ele está aqui do meu lado. E aí a gente inicia. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir? Sim, sim. É, bom dia, eu sou o San Diego, assessor técnico aqui da Coordenação Geral de Saúde Bucal. Assumi o Tocantins recentemente, mês passado, em abril, então a gente ainda está no processo meio de transição com o Gustavo. E aí me coloco à disposição que vocês precisarem, tanto de SESB quanto de CEL, de equipes ou outros pontos de atenção ou estratégias da Política Nacional de Saúde Bucal que a gente puder estar auxiliando vocês, eu me coloco à disposição. Bom, vou compartilhar aqui e vocês me digam aí se deu certo, tá? Tá. Seja bem-vindo, San Diego. Tocantins irá abraçar você, assim como fez com o Gustavo. Vamos dar muitas demandas e trabalhos. Nádia, da área técnica da SES, você quer se apresentar? Olá, bom dia. Sim, estamos aqui acompanhando, né? Eu e o Varrone, da área técnica de saúde bucal do estado de Tocantins. Vai ser de muito aproveito mesmo sanar essas dúvidas, né? A gente já estamos aqui fazendo esse trabalho, tirando todas as dúvidas que os municípios nos procuram. E que bom, a gente tem nossos apoiadores, né, Gustavo, San Diego, para sanar essas dúvidas, que é algo novo, né, para nós aqui no estado, e vai ser de muita grande importância mesmo. E parabenizar todos os municípios que já aderiram, já temos um pouco de cartela aí da implantação, né, da solicitação da implantação. Estamos reforçando o tempo todo aos municípios, para estarem aderindo aí ao SESB, né? E é isso aí. Vai ser de muito grande proveito, muitas dúvidas serão sanadas mesmo. E a do Diego. E outro também, como a gente vai ter o nosso primeiro encontro presencial do Sorrindo com o SUS, o San Diego vai estar presencialmente também para tirar todas essas dúvidas com os municípios nesse encontro nosso aqui no Tocantins. Mais uma oportunidade aí para enriquecer ainda mais os municípios, né? Tirar dúvidas. Começar a divulgar o Sorrindo com o SUS agora também, que vai ser presencial. Quais são as datas mesmo, Nádia? 29 e 30 agora de maio vai ser no TJ. Estamos mudando agora para o Tribunal de Justiça, né? Antes iria ser no Tribunal de Contas, mas em vista que a capacidade era somente 230, a capacidade para pessoas, né? E a gente já está com o número de inscrições de 272 inscritos para este encontro, para os dentistas, né? Para os auxiliares, técnicos, gestores da APS. Bom, tá, vamos circular aí para a gente poder atingir o máximo de público possível nesse evento presencial, que fortalece ainda mais a atenção na saúde bucal. Gustavo, é com você. Tá dando para ver minha tela? Sim. Pronto, então vamos começar aqui. Bom, então a gente sempre gosta de começar falando um pouquinho sobre as normativas, né, que a gente tem no Ministério da Saúde. Então, a gente teve recentemente a publicação, né, da lei do Brasil Sorridente, da Política Nacional de Saúde Bucal, que agora foi incorporada, né, a Lei Geral do SUS, então isso foi um ganho muito importante para a gente. E uma outra publicação que a gente teve bem recente foi a publicação da portaria 6.213, que institui aí a rede de atenção à saúde bucal, né, na política mesmo nacional de saúde bucal. Então, eu coloquei aqui um esqueminha mostrando um pouquinho como está estruturada essa rede, para falar que o SESB, ele faz parte dessa rede, né, na atenção especializada. Então, a gente tem ali a atenção primária, e os municípios, antes do SESB, eles só tinham o SESB ali como atenção ambulatorial, né, ou só tinham o CEL, desculpa.
Então, muitos municípios, principalmente esses municípios menores, eles não tinham como ofertar essa atenção especializada ali no território. Então, foi pensando nisso que o SESB foi pensado, né? Então, o SESB ele surgiu dessa portaria 751 de junho de 2023. Então, também é bem recente, né? Como eu falei. Então, ele é um serviço que tem alguns requisitos, né, necessários. Então, na época que ele foi publicado, é, ele era um serviço para municípios de até 20 mil habitantes, e a gente recebeu alguns questionamentos, né, se não era possível ampliar esse número. Então, a gente conseguiu ampliar para municípios de até 30 mil habitantes hoje. Esses municípios eles têm que possuir cobertura mínima, né, de 75% ali da saúde bucal na atenção primária, entendendo que não faz muito sentido, né, a gente ofertar um serviço especializado, sendo que a gente tem pouca cobertura, tem baixa cobertura na atenção primária. Então, eu diria aos municípios que ainda não atingiram esses 75% que fortaleçam a atenção primária mesmo, tá? Que amplie esse acesso. Então, credencie novas equipes, vincule elas às equipes de saúde da família, enfim, todo aquele passo a passo para as equipes de saúde bucal, para aí, então, o município estar apto a receber o SESB, né? E, claro, o município não pode ter um CEL ali credenciado no seu território, tá? Então, a gente tem alguns CELs no estado do Tocantins, então esses, claro, não podem credenciar CESBs. E o município recebe um recurso, né, de implantação. Então, esse recurso é de 24 mil atualmente. E o município ele pode escolher se ele quer esse recurso de capital ou se ele quer esse recurso de custeio, tá? Se ele pretende fazer compra de equipamentos, por exemplo, ele vai selecionar lá o recurso de capital. Se ele pensa em comprar insumos e tudo, porque ele já tem o equipamento, de repente, aí ele escolhe o de custeio, tá? No momento da solicitação, ele já vai ter que indicar para onde vai esse recurso, né? Qual o tipo de recurso. E atualmente o recurso de custeio mensal que o município recebe, né, contando o custeio mensal e o desempenho, somam 9 mil reais, tá? Então tem 7.200 de custeio mensal e 1.800 de. Oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi. Ah, Agora sim, estão me o som ouvindo? Ah, interferiu. tá. Pronto. Então, o serviço ele tem alguns parâmetros mínimos, né, de funcionamento. Então, ele tem que funcionar aí por 30 horas semanais. É, nenhum profissional com carga horária individual é menor que 10 horas. A gente tem que ter um auxiliar ou técnico, né, de saúde bucal com carga horária semanal mínima de 30 horas. Esse serviço ele tem que ofertar duas especialidades aí no mínimo, e ele tem que dispor de equipamentos, claro, e insumos odontológicos, né? A gente recebe muito questionamento se esse serviço pode funcionar dentro da própria unidade, né? E a resposta é sim. Então, às vezes o município se preocupa, né, em implantar um novo serviço, porque ele vai ter que, enfim, ter um local novo, equipamentos novos, mas não. Então, ele consegue implantar na própria UBS, caso ele queira, e aí ele não precisa investir aí em um novo local, em novos equipamentos, enfim, o SENES vai ser o mesmo da UBS. Então isso é importante, assim. Agora, é importante a gente destacar que o serviço, ele tem que funcionar por 30 horas semanais, né, o SESB. Então, a gente não pode interromper o serviço da OBS ali que está funcionando, né, para atender o SESB. Então, tem que organizar aí a forma de encaixar essas duas cargas horárias, tá? Mas não tem problema em funcionar no mesmo local. Aí é que
Por exemplo, o município quer credenciar, então como ele faz, né? Ele tem que seguir dois passos. Então, o primeiro passo é via protocolo geral, né? Que é aquele lá onde protocola todos os documentos que vêm para o Ministério da Saúde. Então, ele vai lá no protocolo geral e ele vai ter que anexar alguns documentos. Então, ele vai ter que ter um ofício comunicando, né? Para conhecimento mesmo, tanto do Conselho Municipal de Saúde, quanto da Secretaria Estadual e para a CIB também. Nesse ofício, ele tem que dizer que, né, pretende implantar o SESB, é, e, e ele manda para esses locais, tá? Não precisa de aprovação, é só para conhecimento. Ele tem que ter um outro documento, que é o termo de compromisso. Então, lá nesse termo de compromisso, ele vai ter que atestar que esse serviço vai ser implantado em até 90 dias, né? E aí ele vai atualizar esses dados dentro do CNES e tudo. Então, dentro desse termo de compromisso tem que estar assinado direitinho, até porque o que que pode acontecer? O município recebe o recurso de implantação, não implanta, né? Aí depois de 90 dias ele já está apto a ser notificado para devolução desse recurso de implantação, tá? Então é muito importante se atentar a esse prazo. E um outro documento seria o ofício, né, encaminhado aqui para o Ministério, com o requerimento dessa solicitação. Depois que ele tem esses três documentos, ele vai lá e protocola no protocolo Gov. Tá? No protocolo Gov, ele vai gerar um número de processo SEI. Esse número de processo SEI, ele é gerado, se não me engano, até em 48 horas após o protocolo. E aí, esse número de protocolo chega no e-mail de quem fez de quem protocolou esses documentos, tá? Então, o que que acontece? A gente, depois que fez esse envio, o gestor vai entrar lá no sistema, gestor, né, no Gerencia PS, lá ele vai selecionar o serviço. Então, lá no próprio sistema, vai indicar para ele se ele tem teto ou não para solicitar o serviço. Então, por exemplo, se o município não cumpre nenhum desses requisitos, ou se deixa de cumprir um desses requisitos necessários aqui, ele não vai apresentar teto lá no sistema Gerenciar PS, tá? Então, se ele tem mais de 30 mil, ou se tem uma cobertura inferior, ou se já tem um céu, não vai aparecer o teto, é de forma automática lá. Então, ele vai entrar lá no sistema, né, no Gerenciar PS, e vai solicitar. Lá no sistema Gerencia, eu tinha até uma outra apresentação que tinha aqui tem um manualzinho, ó. Tem esse manual que vocês podem estar entrando. No manual tem a foto de tela de como aparece no Gerencia, tá? Mas lá no Gerencia, como eu falei, vocês vão indicar se o recurso vai ser de capital ou de custeio. Lá vocês vão indicar as especialidades que vocês já querem, então é muito importante que o gestor faça esse levantamento antes de solicitar, o levantamento da sua demanda mesmo do território, né? Então, quais são as especialidades que no meu município mais precisam, que a população mais precisa, né? Então, provavelmente é essa a especialidade que você tem que escolher, né? Assim, pensando no acesso a esse especialista que o município não está tendo, tá? Essa especialidade. Geralmente, a endodontia é a que mais prevalece, assim, né? Que a gente tem observado. Então, deixa eu passar aqui. Então, quem quiser acessar o manual aqui, tem as fotos, né, de tela em tela, do passo a passo de como solicitar esse serviço dentro do sistema mesmo. Aí a gente tem uma segunda etapa. Então, essa daqui é a primeira etapa, né, que é a etapa de implantação. Então, a gente implantou o serviço, aí saiu a portaria, né, tem que primeiro sair, não é só mandar, né, não é só solicitar no sistema, precisa sair uma portaria formalizando essa implantação. Então, saiu essa portaria, no mês seguinte, o município recebe o recurso de implantação de 24 mil, tá? Sempre no mês subsequente à publicação da portaria. Então, depois que sair a publicação da portaria, tem município que acontece? O município implanta, começa ali o serviço e ele esquece, ou ele acha que é automático, que ele vai começar a receber o custeio mensal, e não é.
Então a gente vem observando isso. Então o município credencia e depois esquece de avisar que credenciou, né? Então é importante a gente ter essa visão que são duas etapas para de fato você ter ali finalizado esse processo. Então, vamos supor, né? Você credenciou, saiu a portaria, recebeu o recurso de implantação. Você tem 90 dias para nos mandar esses documentos que estão aí na tela para vocês. Então, em até 90 dias vocês têm que cadastrar no Senes o serviço, tá? Então, é importante que cadastrem lá no Senes, porque a gente vai olhar, né? Para autorizar. Estão me ouvindo? Voltou? Tá. Então, em até 90 dias vocês têm que encaminhar esse ofício, tá? Nesse ofício tem que ter o CNES, que o SESB foi implantado. Então, se foi implantado na OBS, informar o CNES na OBS. Lá no CNES, vocês vão ter que colocar esse código aí, que é o código 114, né, de Serviço Especializado de Atenção em Saúde Bucal. Então, esse código ele tem que estar presente, tá? Lá, quando a gente for entrar no, a gente vai receber esse ofício de vocês e vai entrar no CNES para verificar se de fato está batendo tudo, né? Então lá vão ter que ter os dentistas, né? E o técnico que vai estar nesse serviço. E lá tem que ter as especialidades também, tá? E de acordo com o que foi solicitado lá na implantação. Então a gente vai ver se o serviço está devidamente preenchido lá no CNES. Então, eu já vi alguns casos de município que manda o CNES quando a gente vai entrar, não tem o código, de que naquele CNES tem de fato um SESB. Os únicos dentistas que tem cadastrados lá quando a gente entra são os dentistas que já fazem parte da UBS, né, da Estratégia de Saúde da Família. Então, lá não indica, né, que é um especial, que tem aquela especialidade. Então, tudo isso tem que estar bem atento, porque é, se a gente observar algum problema como esse, a gente tem que voltar todo o processo para o município se readequar. E aí é tempo que vai gastando e o município vai custeando sozinho o próprio serviço, né? Não recebe esse cofinanciamento aqui do Ministério. Então é bem importante estar se atentando a isso para deixar tudo bem redondinho, para não ter esse problema. Aí a gente pede também, nessa etapa de homologação, né, do serviço, a gente pede as fotos que comprovem o atendimento à padronização de identidade visual ali do Brasil Sorridente, né? E aí eu vou mostrar para vocês mais um pouquinho à frente. Então, é importante que se tenha no serviço uma identificação, principalmente se ele tiver numa unidade básica de saúde, de que naquela unidade está sendo ofertado um serviço mesmo de especialização, né? De especialidade. Porque às vezes o usuário nem sabe que está acontecendo isso ali. Então é importante ter pelo menos uma identificação, tem a placa, né, de inauguração, então tudo isso a gente olha, tá? E tem que encaminhar também as fotos do consultório com os equipamentos instalados, tá? Aí eu coloquei aqui esse QR Code, ele leva para o manual de sinalização, tá? Então é importante que a gente tenha pelo menos ali a identificação de fachada, né? A placa de inauguração. Então lá tem todos os itens, né? Caso vocês queiram ver depois, mas tem as plaquinhas de consultório, de recepção, é importante essas sinalizações, tá? Bom, então como vai ser feito, né, esse monitoramento aí do SESB? Então, nós vamos fazer análise, né, periódica da execução dos procedimentos ali relacionados ao serviço. Então, dependendo, né, claro, da especialidade que foi escolhida, podem ser feitas, né, visitas técnicas ali para que a gente tenha uma base amostral, né, para verificação se está adequado ou não ali a coleta e o registro desses dados. E a gente pode também fazer análise de documentos e informações, né, que poderão ser solicitados aos gestores a qualquer tempo. Então, o gestor, ele tem que estar ciente de que o monitoramento pode acontecer dessas formas, tá?
Bom, então a suspensão do incentivo. Então, quando esse incentivo pode ser suspenso. Então, quando o município precisa cumprir esses requisitos, né? Então, quando um desses requisitos aí que vocês estão vendo não está sendo cumprido, o Ministério já pode fazer a suspensão eh, da transferência desse recurso mensal, né? Então, se o horário de funcionamento lá do serviço está inadequado, eh, isso pode gerar a suspensão. Se a carga horária do profissional também estiver inadequada, suspensão. Ah, se as ofertas de especialidades mínimas obrigatórias não estão sendo ofertadas, também a gente vai conseguir ver tudo isso com monitoramento, tá? Então tem que ter o cadastro no CNES, as produções têm que subir, né, aqui para o Ministério, via PEC ou envio de outro sistema de informação, mas que migre, né, para o nosso sistema. E se a identificação, se a identidade visual também do município estiver inadequada, é o motivo, tá? E aí, o que que acontece? Em 12 meses, caso o município fique suspenso por esses 12 meses, ele pode ser descredenciado, tá? E aí, uma vez descredenciado, ele tem que refazer todas as etapas que a gente já veio conversando, tá bom? Muitos municípios, assim, eles perguntam se o profissional ele precisa ser especialista, né, naquela especialidade que foi indicada. E não precisa, tá? Então, pode ser um dentista, clínico geral, mas que realize, não sei, endodontia, odontopediatria, não sei. Mas não precisa dessa especialidade, tá? Ele não precisa ser especialista, né? Ele precisa ofertar a especialidade. Aí a gente levantou, San Diego, né? Levantou aqui um panorama de Tocantins, só para vocês terem uma ideia. Então, Tocantins é tem grande potencial aí para ser um dos representantes do Brasil nessa, nesse serviço, né? Por quê? Porque tem muitos municípios abaixo de 30 mil habitantes, né? De até 30 mil habitantes, e então ele tem muito potencial. Esses que estão em roxinho aí são todos os municípios que podem implantar um SESB. Então não é pouco não, viu? A gente quer ver o Tocantins aí cheio de SESB, né? Pra gente vai ser uma felicidade, assim. Então tem muitos municípios, os que estão em azul ou tem céu já implantado ali no município, ou é por conta de cobertura, tá? Eu acho que por conta de cobertura só tinha um município, se não me engano. Mas os outros todos estão aptos porque Tocantins tem uma boa cobertura na estratégia de saúde da família, né? Então, consequentemente, e tem na saúde bucal. Então, consequentemente, vocês estão bem aptos e a gente está buscando fazer esse movimento já há algum tempinho, né? Aí na coordenação, eu junto com Varrônia e a Nádia, a gente já vem fazendo esse movimento junto aos municípios e agora mais ainda. Então, vamos potencializar esse serviço porque de fato é muito importante para a população, né? Que às vezes tem que se deslocar a um outro município distante para ser atendido por um especialista, né, dentro de alguma especialidade, e que agora pode ser atendido no próprio município. Então, é, eu espero que os gestores assim tenham esse pensamento do quão é importante buscar essa integralidade mesmo do cuidado ali no próprio território, né? Então, o que puder ser resolutivo dentro do próprio território, melhor ainda. Aí eu coloquei aqui para vocês um passo a passo. Esse passo a passo tem toda a descrição assim do que precisa ser feito, qual documento enviar, para onde enviar. É, e ele não é só sobre SESB, né? Ele fala então das nossas equipes, dos nossos laboratórios, enfim, de todos os serviços nossos aqui na coordenação e no Ministério. Então, quem tiver interesse, tá, pode acessar, ele está disponível online para quem quiser acessar. E a gente tem um outro documento, que é essa nota técnica 282, que ela traz lá também todo um passo a passo de cada serviço, tem os anexos nela que
de modelos mesmo de ofício, de termo, de compromisso. Então tá tudo lá. Então quem quiser acessar, né, esses documentos que eu falei que são obrigatórios de envio, eles estão todos disponíveis em modelo lá nessa nota. Bom, e é isso, gente. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas fiquem à vontade, tá? E a gente está à disposição. Esse é o nosso e-mail, cosab@saude.gov.br. Então, se tiver alguma dúvida que venha a surgir depois, né, pode encaminhar para a gente que a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigadão. Bom, eu vou começar com as perguntas, porque a Sheila anotou acho que 15 aqui. Ave Maria, vocês vão me matar aqui. Tô Pode brincando, mandar Eu aí, também pode quero me mandar. tô inscrever, brincando. Simvaldo. Vou parar de Ah, compartilhar sério. aqui. Hein, Sheila? Oi, Simvaldo. Sim, querido. Também quero me inscrever, tá? Tá. Gustavo, primeiramente aí você deixou claro que o técnico auxiliar ele tem que ter 30 horas, é isso? Isso, exatamente. Então, ele tem que, a obrigatoriedade de ter um técnico, o THD tem que ser 30 horas. Tem que ser E 30 horas. os Ele outros vai ficar profissionais, dedicado no serviço. os outros profissionais pode ser 10 horas. Pode, aí você tem que arranjar, né, aí a carga horária dos profissionais. Mas pode Certo. ser sim. Mas A esse mínima é 10 auxiliar, horas. os outros pode ser 10 horas, mas ele tem que ser 30 horas, né? Isso, exatamente. O Tá. dentista pode ser 10. Tá, outra dúvida aqui. Tira a tela de Eu não sei apresentação. se na portaria eu li, mas eu li alguma coisa. Você falou assim: quando a gente faz o credenciamento, lá no credenciamento, alguns municípios fizeram com o número do protocolo, mas o número que gera lá na hora. Então, não é esse número, é um número que vem depois por e-mail. Isso, por isso que eu recomendo primeiro fazer o envio no protocolo daqueles É, documentos, né, para depois solicitar lá no Gerencia APS. Porque esse número que a gente pede lá no Gerencia APS é o número de processo SEI, né? E esse número de processo SEI, ele não é gerado automaticamente, né? O número de protocolo é gerado automaticamente. O do SEI, não. O do SEI é encaminhado para o e-mail de quem protocolou. Então, aguardar aí, eu acho que em 24 horas chega esse código, tá? Mas tá, mas aguardar esse tá. tempinho para pedir lá no sistema. Beleza, mas aí a gente tem os municípios que fez essa solicitação e colocou esse número do protocolo geral. Então, tem que excluir e refazer? Não, não precisa, é porque assim, o que que acontece? Quando o processo vai chegar para a gente de toda forma, né? Certo. Então, seria uma agilidade ele já colocar o processo lá, porque se por um acaso esse processo for para alguma outra área, por exemplo, né? Assim, acontecer algum Aham. engano aqui dentro, o processo que era para ter sido tramitado para a gente foi, sei lá, para coordenação, não sei, de financiamento. A gente não vai conseguir localizar ele porque lá vai ter um outro número que não é do processo dele, é o do protocolo, né? Mas quem já fez e colocou o número do protocolo, eu recomendo manter, não excluir, tá? Mantenha a solicitação mesmo. E aí, se observar que não está que está demorando muito, enfim, pergunta pra gente, ó, já chegou aí, já está em análise, porque aí se a gente, sei lá, perguntou, mandou há 2 meses atrás, até hoje não chegou aqui para análise, tá perdido em algum lugar, e aí a gente vai ter que ver como encontrar, tá? E Tá, aí, de tá. Então, a repente, gente já mandar esse anota esse número número, né, Gustavo? Isso, ou então, o que que pode Localizar esse fazer número no também? e-mail, né? Isso, localiza no e-mail e manda pra gente. Então, por exemplo, já colocou o número de protocolo, Uhum. aí esqueceu, recebeu depois. Manda pra gente, ó, só avisando, ó, fiz a solicitação e esse é o número aqui do processo que eu recebi, Tá. Aí que agora aí já fica armazenado. a outra dúvida em relação ao cadastro lá no Senes, que lá eu já tenho que indicar os serviços dessa especialidade que o município vai fazer, né? Tem que estar o mesmo serviço que foi solicitado lá, o que saiu quando foi solicitado, ou eu posso fazer alteração dentro da portaria? O ideal é que seja o mesmo, tá? Então, pediu lá no sistema,
o mesmo. Ah, pedi, mas depois eu vi que não é o que eu queria. Manda um ofício para a gente, porque o que que acontece? A gente vai monitorar com base no que foi solicitado, né? Então a gente vai monitorar as produções com base na especialidade que foi solicitada. Se muda, vai cair num outro rol de especialidades que a gente não vai conseguir monitorar. Então por isso que tem que avisar para a gente. Então, assim, por exemplo, o município passou um tempo ofertando endo. Mas aí ele conseguiu a demanda dele, conseguiu suprir a demanda dele, agora surgiu pediatria. Ele quer mudar para atender essa população. Então, manda para a gente, ó, o município tem interesse de alterar essa especialidade, porque, enfim, coloca o motivo lá do porquê, né, que alterar, ou, enfim. E aí a gente passa a monitorar nas as produções, né, conforme a especialidade pretendida nova. Mas o ideal aí para o início do serviço é que seja o mesmo. Então, Certo, é porque a é, gente tem municípios que foi gestor anterior que fez a solicitação e saiu a portaria. E aí lá eles estão achando difícil, porque lá colocaram implantodontia, entendeu? E aí eles estão entendi. achando viável, não dá conta de fazer e nem tem profissional que faça, tem o profissional que faça de outra especialidade. Então, aí depois você vai deixar os endereços de e-mail no final para a gente orientar para fazer o ofício e mandar, né? Isso, aí pode encaminhar via ofício mesmo, lá no protocolo Gov, só É. informando que tem interesse, que era uma outra gestão, que, enfim, analisou ali epidemiologicamente o território, que acha que tal especialização, enfim, vai se encaixar melhor agora com a realidade, essas Uhum. coisas, mas é possível, tá? Não se preocupem. Tá, ok, tranquilo. Essas eram as minhas dúvidas. Aí agora tem algumas pessoas inscritas aí, né, Kátia? Sim, Valdo. Oi. Não, então, a Sheila já até adiantou aí, e também o Varrone mais a Nádia, quando estiver aqui em Poeiras, também a gente já tinha feito essa situação, que é o caso do técnico de saúde bucal, né? É porque aqui o município, a gente tem um técnico de saúde bucal e o dentista, né? Já ficou claro isso. Aí a dificuldade é justamente encontrar esse novo técnico auxiliar, porque está escasso no estado, né? Que a gente não tem mais formações, né? Não tem, antigamente a Escola Tocantinense do SUS que fazia essa formação, né, de técnico em saúde bucal. Hoje não temos mais, então temos essa dificuldade. Então, sabendo que é obrigatório ter esse profissional e a gente tendo essa dificuldade de estar trazendo esse profissional para o município, né, que é um município pequeno, e o valor também a ser pago não é muito, né, assim, é um salário mínimo e mais ou menos a diferença. E a gente pode, né, que tem essa possibilidade de ser um técnico em enfermagem e ele está sendo cadastrado como técnico de saúde bucal. Ele precisa ser técnico ou auxiliar em saúde bucal mesmo, viu? Então, porque a gente vai avaliar isso. Então, teria que ser um profissional destinado a esse serviço, tá? Gustavo, só um minutinho, o Varrão quer explicar sobre essa questão, até inclusive do curso, né? Pronto, Para fica à EPD e vontade, técnico. Nádia. Fica à vontade. Nós temos uma conversa já há algum tempo. O curso já está com toda a pauta, feito com toda a ementa, curso de ASD, para a gente ofertar para todos os municípios de forma híbrida, síncrona, e a gente está só aguardando uma parte burocrática lá do parceiro e do secretário, que precisa assinar um termo de convênio. Mas a ideia é a gente se consegue, esse ano, a gente, no segundo semestre, né? Nós estamos agora na final praticamente, já providenciar esse curso de ASD. A nossa demanda aqui, a gente sabe que é bastante grande e a gente sabe da dificuldade também dos cursos, mas nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue esse semestre ainda, o semestre que vem, a gente colocar aí esse curso, tá? Excelente, Marrone. Eu lembro mesmo dessa conversa, né, que estava tendo. Que bom, vai ajudar muito aí os municípios, até para potencializar mesmo esse serviço, né, já que a gente está fazendo esse movimento e a gente precisa desse profissional, né, para
para completar esse serviço. Então, que ótimo, bom saber. Gustavo, Diga. só dando um adendo sobre essa questão até do auxiliar, né, do técnico. Nós tivemos alguns questionamentos de alguns municípios sobre, porque como é ofertado às 30 horas, pode ter dois cirurgiões dentistas, né? Não menos que 10 horas. E para o AFB, não pode ter dois, né? Tem que contratar exatamente somente um para fazer essas 30 horas, não pode ser dividida. Isso, só reforça isso para a gente também, sobre essa questão dessa dúvida, tá bom? Por É, favor. é isso mesmo, Nádia. Tem que ter esse profissional só para o SESB. É, não tem como, não tem como compartilhar essa carga horária, né? Para fechar, sei lá, de repente colocar dois para. Então, nesse caso, realmente essa seria a contrapartida ali do município, no sentido da contratação desse profissional. Mas hoje o que a portaria traz é isso. Esse profissional ele tem que ter 30 horas. E aí o dentista ele pode ter uma carga horária mínima ali de 10 horas, né? Então, você pode revezar o dentista, mas o técnico ele tem que estar focado naquela atividade da especialidade. A Lília baixou a mão, aí a gente vai aqui pelo chat. A Elaine perguntou: o profissional deve ser especialista na área? Acredito que já foi até respondida. Aí ela Não reforça: precisa. é dom, é dontista. Como que é? Falhou aí, Kátia, o finalzinho. Se ele tem que ser tipo endodontista, ela pergunta. Se Ah, for, tá. se for serviço de endo, se tem que ter a especialização em endodontia. Endodontia. Isso. Não, ele não precisa ter a especialidade, tá? É, como eu falei, assim, ele precisa ofertar a especialidade, mas ele não precisa ser especialista, né? Então, entendendo até que os especialistas, eles não estão distribuídos de forma proporcional, né? Então, a gente tem uma concentração, às vezes, muito na capital e tudo, e no interior fica difícil de achar esse profissional que tem a especialidade. Então, ele pode ser um dentista clínico geral, mas que faça canal, né? Não precisa ser endodontista, mas ele faz canal, então pode colocar ele no serviço, não tem problema. Mas lá no Senes tem que indicar o CBO desse profissional, colocando a especialidade, porque aí é que a gente vai saber que ele, apesar de ser clínico geral, ele está ofertando endodontia, por exemplo, tá? Agora, a pediatria aí precisa, né, Gustavo? Também não. Não, né? Também não. Se for um dentista que tem afinidade com pediatria, né, atende criança, sabe? Enfim, né? Isso daí a gente consegue superar e aí ele pode atender também sem problema. Não precisa, nenhuma das especialidades precisa de fato ser especialista, tá? Cirurgia, então, enfim, pode ser um Murilo, clínico geral. o Murilo de Pindorama, ele pergunta se o mesmo profissional pode ser responsável pelas duas especialidades. Pode, sem problema. Não tem problema. Ele só não pode ter a carga horária inferior a 10 horas, né? Porque ele tem que ofertar. Gustavo, Diga. essa questão de Pindorama, inclusive, é só para reforçar, né? Porque pode contratar um profissional para fazer as 30 horas, mas esse profissional que faz as 30 horas, se ele for já do estratégia da saúde da família, ele não pode fazer, porque vai ultrapassar aquelas 60 horas, né, do servidor da saúde que não pode ultrapassar. Agora, se contratar Exatamente. somente um profissional para fazer as 30 horas, pode. Mas agora, esse profissional das 30 horas e mais os 40 da estratégia da saúde da família não pode, porque ultrapassa aquelas 60 horas. Isso, bem lembrado, Nádia. É porque, assim, um profissional, ele não pode exceder 60 horas, né? Então, tem que encaixar tudo direitinho. Se ele faz 40 horas na UBS, na equipe de saúde da família, ele não vai conseguir fazer 30 horas no SESB, né? Então, porque vão dar 70 horas e aí ele vai perder tanto
o recurso da equipe de saúde da família, porque vai dar carga horária indevida daquele profissional que excedeu as 60 horas, quanto a do SESB. Então, tem que ficar bem atento nisso. Então, se ele for atender saúde da família, se for uma equipe, por exemplo, 20 horas, eu acho que aí no Tocantins não tem muita equipe 20 horas, né? Mas o ideal é que divida essa carga horária entre dentistas, para não ter esse problema de carga horária excedida. Porque aí vai parecer para a gente que algum serviço está sendo interrompido por conta do outro. Ou está deixando de atender na UBS, né, na atenção primária para atender SESB, ou está deixando de atender SESB, enfim. Então tem que organizar isso daí e colocar direitinho dentro do que a portaria traz. E aí, se tiver alguma dúvida com relação a arranjo, essas coisas de carga horária, e quiser nos mandar e-mail também para, a gente está pensando nisso, é possível? O que que vocês acham? Né? É viável? Vai dar para receber o recurso? Vai dar? Aí vocês podem mandar para a gente que a gente orienta também. Fazer uma consulta prévia, né? Muito importante isso. Aí Isso. já vem a outra pergunta aqui, que acredito que já foi respondida agora nessa fala. O dentista que está atuando no PSF não pode ser o mesmo que vai atender as especialidades. É o que vai Pode falar. ser, mas de repente não atender às 30 horas, porque aí ele vai exceder, né? Então, às vezes dividir com o outro, enfim. Ou só nos casos onde ele tá credenciado numa equipe de 20 horas. Então, se ele tiver numa equipe de 20 horas, ele conseguiria fazer 30 no SESB, por exemplo. Mas eu acho que aí no Tocantins tem poucas equipes assim de carga horária diferenciada. O Antônio Gustavo, de só dá uma adendo. Aracati. Diga, Tati, Nath, é você que. desculpa. É só porque como a gente tá bem assim, coladinho com os municípios aqui, né, essas dúvidas, e aí a gente gosta de deixar para eles bem mastigados no sentido assim, Kátia. O dentista do Estratégia da Saúde da Família, ele pode fazer, só não pode fazer às 30 horas. Como as 30 horas, ela pode ser dividida para dois profissionais, um pode ficar com 20 horas, o outro com 10, o outro com 15, o outro com 15. Pode ser o mesmo profissional. Ele só não pode ficar com as 30 horas diretas, entendeu? Igual, como ele faz 40 horas da equipe da saúde da família, ele pode fazer 20 do SESB, que vai dar 60 horas. As outras 10 horas pode dividir com outro profissional. Ou então fazer 15 15. Que vai ficar 55 55. Compreendeu? Isso. E aí acredito que vocês estão também, né, Nádia, disponíveis para tirar essas dúvidas aí dos municípios que tiverem dúvidas nesses arranjos, né, de carga horária. Mas importante, como são no mínimo duas especialidades, é bom que duas pessoas, né, dividam essas especialidades. E nenhum serviço seja interrompido, enfim. Temos mais, Kátia? Antônio de Ah, Aracati. isso. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Antônio, eu estou aqui com o Renato. Nós estamos juntos aqui na Gerência de Saúde Bucal de Araguatins, no Tocantins, no Bico do Papagaio. A gente já tem tido um acúmulo de conversas aí com o Barrone, com a Nádia. Esses dias tive contato com o San Diego. Em algumas situações também que a gente teve contato com o Ministério da Saúde, a gente já colocou essa questão. Nós somos uma região aqui no Bico do Papagaio de 235 mil habitantes, que a gente não tem referência para odontologia especializada. Já há um acúmulo de conversas com relação ao CEL, já antiga, desde quando implementou o CEL no Brasil Sorridente, da ideia do CEL consorciado, né? Porque nós vimos até, estava conversando com o Varrone outro dia desse, o que atrapalha a implementação do CEL aqui, acho que é mais a lista de procedimentos exigidos para cirurgia, né? Então, é uma situação que a gente não consegue, com um município de 31 mil habitantes, 31 com estimativa de 33 hoje, a gente não consegue atender aquela lista, principalmente no que diz respeito à cirurgia, né? Porque é um procedimento que a gente acha que é de uma complexidade que exige um profissional mais qualificado, de alto custo. Então, a gente não consegue. Sem dúvida nenhuma, o SESB seria essencial para nós. Que a gente tem esse profissional
tem esse profissional no quadro do município. E para nós, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a gente não tem referência nenhuma para exodontia de terceiro molar. Hoje, o que aparece de terceiro molar, gente bastante pobre, carente, nossa região é uma região carente, e o que aparece de cirurgia terceiro molar, a gente não consegue encaminhar nem para a CEL de Araguaína, nem para, que é 200 e tantos quilômetros, 237 quilômetros, e em Augustinópolis, que a gente tem essa gama de procedimentos cirúrgicos, que a gente consegue com mais facilidade, atende, mas só para fratura, né, de face, essas coisas mais complicadas. Então, o intuito da minha fala aqui é colocar a importância, assim, eu não sei como estabelecer isso, a gente viu que a política de saúde bucal, ela teve um avanço muito grande, eu achei, assim, fantástico nos últimos 2 anos, não só nos valores, na política como um todo, ela tá massa, show de bola, mas a gente ficou com esse gargalo aí desses municípios acima de 30 mil, era acima de 20, agora acima de 30, né? Em que a gente precisaria demais de ser atendidos. Eu inclusive, penso que a nossa região, assim, se o Ministério da Saúde conseguisse implementar, por exemplo, no que diz respeito a alguns critérios, né, mesmo que seja acima de 30 mil, mas que atenda alguns critérios como IDH, alguma coisa que a gente pudesse anexar e que atendesse a gente com SESB, seria assim, um avanço tão grande para nós, um avanço tão importante e significativo para a população mesmo. Não é só porque a gente quer, nós enquanto gestor, não, é porque a gente não tem mesmo atendimento. E o CEL, para nós, por mais que o Varrone tenha feito assim, um esforço enorme no sentido de a gente tentar implementar um CEL, mas é uma política que a gente é temeroso em buscar, porque e se depois a gente não conseguir o custeio disso? Então, é uma coisa complicada e que o SESB seria muito bom. Então, é uma fala de apelo, é uma fala, um pedido, é quase que um pedido para que o Ministério da Saúde, para que vocês possam intervir aí, assim, nos espaços onde vocês puderem intervir, da gente criar essa assistência aqui, principalmente para o Norte e Nordeste. Assim, a gente é muito carente a esse respeito. Qual que é a população aí de vocês? É 31 mil habitantes. Acredita? O último você 31 Olha, mil. Puta que pariu, velho. Desculpa. a gente a gente recebia muito o questionamento, né, dos municípios assim que ficavam na faixa do meio, né, digamos assim, entre 20 e 30 mil. Nossa, aumenta um pouquinho e tudo. E aí, recentemente, a gente ampliou para 30 mil, né, mas nada nos impede de levar essa discussão, né, para municípios ali que estão, digamos, numa margem muito próxima ao limite, né, mas de repente criar um desvio aí do total, sei lá, até 30 e tantos, enfim, ou criar um outro critério que poderia se encaixar, mas hoje a gente não tem, né, essa possibilidade para o município de vocês. Mas nada impede também que a gente leve essa discussão para, né, para o gestor e para que, quem sabe, não surja uma atualização aí dessa portaria. Gustavo, e isso seria tão importante, porque olha só, a região, 235 mil habitantes com 23 municípios. 23 municípios. Então, assim, alguns deles agora talvez assistidos pelo SESB, mas é uma carência mesmo. Isso é igual eu estou te dizendo, é uma pessoa carente chegar com um terceiro molar que a gente não tem condição de resolver a nível público. A pessoa passa, aquele dente vai se destruindo com o tempo só na medicação. Você imagina um negócio desse? Você imagina uma situação? Então, assim, eu imaginei vários critérios. Eu imagino que o Ministério da Saúde implementar uma política, ele tem que ver o orçamento, tem toda uma questão, né? Mas nem que colocasse essas questões, por exemplo, assim, de né, população rural. Tem tantos critérios que a gente poderia utilizar aí, que seria, acho que, se vocês pudessem ajudar a gente, viu? Não, com certeza a gente vai levar essa discussão, viu? Obrigado por trazer esse ponto. Oi, eu queria tirar 2 dúvidas. Fica à vontade, gente. Consegue me ouvir? Sim, estamos escutando. Então, eu falo aqui do município de São Miguel Tocantins, sou dentista, né, especialista
especialista na parte da endodontia, e a gente já começou a fazer esses atendimentos, né, tanto da área da endodontia como da cirurgia oral menor, as extrações de terceiros molares, né, como o colega estava comentando aí de Araguatins. A minha dúvida é sobre esses indicadores aqui da portaria do SESB, né, sobre a proporção de agendamentos em até 72 horas. Eu tenho que agendar o paciente em até 72 horas atender ele? Seria isso? Para mim travou um pouquinho o final, mas assim, esses indicadores, eles são indicadores que também saíram na portaria do financiamento da atenção primária, né, como um todo. Então a gente vai ter uma publicação de uma nota técnica que vai descrever, né, como que cada indicador vai ser mensurado, enfim, como ele vai ser computado, enfim, quais os dados vão ser buscados para avaliar esse indicador. Então, eu diria para aguardar um pouquinho, tá? Porque os municípios ainda estão recebendo o valor cheio, então nenhum município está sendo prejudicado por ausência da publicação dessa nota, né, informativa. Sim. Mas eu pediria para aguardar assim um pouquinho. Por enquanto, está recebendo o valor cheio. Quando for publicado, vai ser dado um tempo também de adaptação para aí ser monitorado se está cumprindo ou não, e aí passar a receber conforme cumprimento aí desse indicador, tá? Mas a ideia é que seja que o indivíduo receba essa confirmação de consulta em até 72 horas, né, da próxima consulta dele. É Mas, porque, Gustavo, diga. são duas áreas que tem bastante demanda, né? Tanto a endodontia como a cirurgia de terceiro molar. Aí, assim, eu estou fazendo os atendimentos, tipo, hoje é segunda-feira, eu já estou agendando o paciente para sexta-feira para fazer procedimento. Então, já passou de 72 horas, entendeu? Então, assim, eu posso fazer isso Não, mas assim, normalmente, né? você não precisa reatender ele em 72 horas. Ele só precisa receber a, a, a informação de quando ele vai ser atendido, entendeu? Certo, Mas não certo. tem problema, Outra você dúvida é atendeu sobre a na segunda, pode. satisfação da... Certo. A outra Diga. dúvida é sobre a satisfação da pessoa atendida. Após finalizado o procedimento, eu teria que fazer um depoimento? Como é que seria? Ou é pelo meu digital, pelo aplicativo? Como funciona? Esse ainda está sendo bem discutido, assim, né? A forma como esse usuário vai realizar essa avaliação, né? Então, esse é Satisfação, né? Sobre essa essa questão da satisfação. satisfação garantida, alguns procedimentos e alguns atendimentos já está constando no meu SUS digital, que os pacientes fazem essa avaliação. Avaliação. A gente fez um teste no município aqui, com um atendimento de fisioterapia. Aí, assim que finalizou o atendimento, a gente pediu para o paciente abrir o aplicativo para a gente ver se estava funcionando. E já está lá aparecendo, tá? Ok, então a gente pede para ele avaliar através do aplicativo, né? Isso. No dia 21 vai ter uma live. A gente está aguardando confirmação, mas no dia 21 vai ter uma live dos novos indicadores, né? Das formas de registro, o lançamento das metas dos novos indicadores. E aí, após essa live, é que a gente vai começar a capacitar os municípios a trabalhar melhor, detalhadamente, todas essas questões que trazem o novo modelo de financiamento. Certo. Ô, Gustavo, só mais uma dúvida. Diga, fica à vontade. Eu assisti a sua live no ano passado, que está lá disponível no YouTube, né? Você falou sobre os recursos, tanto de custeio mensal como de desempenho. No ano passado, mês de julho, o Ministério já estava pagando esse custeio aí integral. Esse ano tá assim também ou não? Tá assim também, tá integral. Aham. Então, hoje o recurso está em 9 mil, né? É 7.200 do custeio mensal e 1.800 do desempenho. Como ainda não foi publicada é, essa nota, né, que traz essa avaliação, então está sendo pago ainda no valor integral, tá?
Mas Então, esses era só indicadores, isso mesmo. eles também estão no financiamento da APS, então vai valer a Sim, mesma sim. regra, né? Então, Gustavo, era só essas duas mesmo, tá? Foram esclarecido tudo aí. Valeu, André, obrigado. Voltando aqui no chat, a Elaine perguntou: obrigatoriamente tem que ser um técnico ou pode ser um ASB? Pode ser um ou outro. Né? De escolha do município mesmo. A venda de Repsolândia. Aqui tem 2 odontólogos 40 horas na estratégia. Uma em cada equipe. No caso, posso colocar 30 horas, estratégia, e 10 no SESB, não comprometendo o custeio da estratégia de saúde bucal. Não, não pode. Ele tem que manter as 40 horas da equipe de saúde da família. Porque se ela colocar 30 horas, ela vai perder o recurso do estratégia da família e não vai ganhar o recurso do SESB. Então, é pior ainda. Mantém as 40 horas e aí como ela pode fazer? Pode colocar 15 horas de um no SESB e mais 15 horas de outro. Seria um arranjo possível, tá? Gustavo, vou só dar Diga, Nádia. mais um adendo aqui. O que acontece com os municípios que estão aderindo ao que a gente está conversando? Muitos têm 2 salas, 3 salas, né, da saúde bucal. E aí, esse valor de implantação, eles falam que não consegue fazer uma nova sala só para o SESB, né, só para os atendimentos do SESB. O que a gente orienta? De forma alguma pode prejudicar as 40 horas da estratégia da saúde da família. Então, é após esse expediente, a saúde da família, a estratégia funciona até às 17, então, a partir das 18 às 19 horas, eles podem dar início à questão do SESB aos finais de semana. O que não pode comprometer é as 40 horas da UBF, né? A estratégia da saúde da família. Então, após esse expediente, eles podem estar usando essa mesma cadeira, né? Tá dividindo aí, desde que não atrapalhe as 40 horas, né, do serviço que eles já fazem da unidade básica de saúde. Exatamente, não pode atrapalhar, né? E não pode interromper os outros, é, as outras ações que o dentista faz no próprio território. Então, a ida das escolas, a visita domiciliar, as reuniões de equipe, enfim, isso faz parte da rotina do dentista da estratégia de saúde da família, né? Então, é importante manter todas essas ações, porque, como eu falei, um serviço não pode ser substituído pelo outro. Então, mantém as 40 horas e aí arranja um arranjo, digamos assim, para o profissional que vai ficar no SESB. Mas não pode interromper, tá? Nem reduzir a carga da saúde da família. Bem, vamos reforçar isso com os gestores que estão Por aderindo. favor, viu, Kátia? Senão ele vai perder o recurso aí. De jeito nenhum. Aí imagina, a gente amplia o SESB e perde em APS. Não dá, né? De forma nenhuma. E Tocantins tem uma boa cobertura. Acho que é o terceiro estado com a maior cobertura do Brasil. Isso, é o terceiro. Pronto, tem que manter essa fama boa, viu? Terceiro por enquanto. Por quanto, Marrone? Terceiro por enquanto. Por Calma. enquanto, exato. Porque a gente é o primeiro. Exatamente, é isso que eu quero ver. Isso mesmo. A Joyce pergunta: em relação ao pagamento dos profissionais, são os municípios que determinam os valores a serem pagos? Isso é o município, a forma de contratação, o valor de salário, essas coisas, o município tem autonomia e ele é quem diz aí quanto vai ser, como vai ser, enfim, essa contratação, tá? A gente não observa esses pontos. A Carol N. Esse recurso de 9 mil, ele não vem junto com o da estratégia de saúde bucal, não, né? Os 9 mil do SESB. Ele vem no bloco da saúde bucal? Ele vem no bloco da saúde bucal, isso. Ele vem no bloco, tá? Aí lá na Só que gestor vem você consegue separado, ver né? o que. Cortou, Isso que eu queria saber, sabe? Isso, exatamente. Vem no bloco da saúde bucal, mas ele vem separado, né, Gustavo? Tipo SESB, o SESB. Ou não? Não, ele vai vir junto, Nádia.
Ele vai vir junto. O céu também vem junto. O A gente só único que... destrincha lá, né? Entendi. Isso, consegue destrinchar no gestor, tá? Tá, Se você beleza. baixar Tá lá a bom. planilha, no gestor vai ter quanto foi para cada um. Mas, por Ótimo. exemplo, o céu vem junto da PS. O único que às vezes vem separado é o laboratório. Que ele Laboratório, vem, né? o laboratório ele ainda vem separado, mas o restante vem todos no mesmo bloco. Aí é importante o gestor ir monitorando, tá? Porque às vezes cai num blocão e aí, né, vira tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa, né? Então, é bom ir vendo lá todo mês lá no gestor se caiu, se não caiu, por que que não caiu, enfim. E aí ir atrás desse recurso. Mas tem que destinar para a finalidade que ele foi proposto, né? E finalizando, o Adriano pergunta: pode ter atendimento no sábado? Acho que a gente até respondeu, né? Pode, não tem problema, tá? Aí é o município que vai ter total autonomia de montar essa carga, viu? Essa carga horária, o dia que ele pretende, se vai atendendo em algum horário estendido, enfim, isso daí vocês que vão arranjar, né? O que a gente vai monitorar são aqueles critérios que eu apresentei, então, de carga horária mínima, carga horária, né, de funcionamento dos profissionais, então isso é o que a gente vai ver. Agora, se está funcionando à noite, sábado, aí não tem problema, tá? Mais alguém quer abrir o microfone, fazer uma pergunta? Vena, ficou clara a resposta para a sua pergunta? Sim, sim, ficou claro. Eu estava nessa esperança, porque aqui é muito difícil encontrar odontólogo para vir para o município. Então, tem algumas equipes que é 30 horas, né? E aí eu pensei nessa possibilidade, pelo menos por enquanto eu conseguiria contratar outro dentista. E agora eu estou aqui, quebrando a cabeça aqui para ver como que eu vou fazer para implementar. Suas equipes são carga horária diferenciadas, credenciadas no Ministério com carga horária diferenciada, 30 horas? É isso? Não, é 40 dela. Duas estratégias de 40. Ah, 2 de 40. Então tem que dividir esses dois profissionais aí, tá? Para entrar no SESB, caso você pense nesse arranjo antes de contratar algum outro profissional. É essa divisão que eu estou em dúvida, né? Essa divisão, por isso que eu coloquei, como é que eu vou dividir 40-40 para incluí-los no SESB? Ah, por exemplo, se cada um fizer 15 a mais, você não extrapola os 60 horas permitidas, né, como limite, e você tem cada um com 15 fazendo SESB. E eles mantêm os 40 na UBS. Seria uma possibilidade para vocês. Ah, entendi. Então, nesse caso, eu devo aumentar a carga horária deles. De Isso, 40, vamos supor, exatamente. de 40 para 60, por 50 exemplo. para 55 horas, né, que eles fariam. Ah, Então, entendi. aí um faz 40 na UBS e faz 15 no SESB, o outro continua também 40 na UBS e outros 15 no SESB. E aí tem Gustavo, que... Diga, Nádia. inclusive, é bom, como ela está com essa dúvida, a gente frisar o seguinte: quando tem a questão do SESB, ele é um serviço. Então, ali a gente tem um CBO, inclusive tem um CBO cadastrado do profissional. Porque o que pode acontecer? Da produção estarem colocando só na estratégia da saúde da família. E não, né? A gente precisa alimentar tanto a estratégia da saúde da família, que é o mesmo profissional, suponhamos, e alimentar também na questão do SESB. Porque por mais que é o mesmo profissional, e aí usa o único CBO, e aí cadê a alimentação do sistema, né? Porque pode usar o mesmo profissional, desde que não ultrapasse ali, aí, Vena, não é isso? Claro, é a Vena, né? Do Recurso Holândia, Isso. Vena, que acontece. Só para deixar mais um pouco esclarecido, Gustavo. Tu tem os dois profissionais, tem duas equipes, cada um tem 40 horas. São 30 horas do SESB. Cada um pode ficar com 15. Vai ficar 55, 55. Só que, quando eles estiverem fazendo o atendimento do Estratégia da Saúde da Família, eles têm um CBO. Quando eles estiverem fazendo o atendimento do SESB, eles têm outro CBO. Para não confundir e deixar de alimentar no sistema, né? Quando estiver fazendo, diferenciar esse serviço, porque pode acontecer Isso de mesmo.
está alimentando somente um CBO, e aí não está alimentando o outro serviço. Porque pode acontecer, é o mesmo profissional, né? E aí não mudar ali na hora de estar alimentando. Para deixar frisado isso, né, Gustavo, também. Exatamente, né? Porque o que que acontece? Às vezes o profissional, ele tá lá na UBS, aí já tá logado no sistema. Aí ele começa a atender agora o SESB e mantém aquele CBO lá do clínico, né? E aí a produção vai cair toda na equipe de saúde da família, quando deveria cair no SESB. Quando a gente for monitorar pelo CBO, a gente vai ver que tá zerado, por exemplo. Mas estava atendendo. Pois é, mas a produção tá caindo lá na estratégia de saúde da família. Então tem que ter essa, digamos assim, tem que ter essa percepção de virar a chave, né? Do serviço, assim. Não, agora eu sou SESB. Então agora eu vou logar lá no meu CBO de endodontista e vou jogar só canal aqui nesse, enfim, né? Vou colocar só produção de endo e vou produzir no SESB. Porque senão vai acabar sendo suspenso o recurso. Aí tá produzindo, tá tudo, mas não tá subindo essa produção, porque, enfim, né? Tá subindo para outro lugar. Então, bem levantado, viu, Nádia? Diga, San Diego. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Não, é sempre bom, inclusive, se usar o PEC, criar dois perfis diferentes, né? Se for o mesmo dentista, um para estratégia e outro pro SESB, até para não bagunçar também a sua produção dos indicadores na estratégia, né? Mas o que eu queria falar era em relação às fotos, é de sempre também tomar o cuidado principalmente na placa de inauguração, colocar o nome das autoridades que estão atualmente no cargo, né? Então, por mais que lá na placa, é porque no manual ainda consta o secretário, por exemplo, o Nésio, né? Mas hoje nós já estamos no terceiro, na terceira secretária, que é a Ana Luísa. Então, tenha o cuidado de sempre ver quem são o ministro, o secretário, aí no caso de vocês, o prefeito, o secretário de saúde atual, para colocar o nome direitinho na placa. A gente já recebeu ofício aqui, direcionado ao Marcelo Queiroga, né? Que era então, tenham esse cuidado de sempre olhar os nomes para ver se as autoridades são as autoridades que estão atualmente no cargo, né? E ah, não era isso que eu tinha para falar, eu esqueci outra coisa. Eu ia falar, já que você falou das fotos, eu ia falar assim, às vezes a gente recebe umas fotos assim que dá pra ver que é montagem, gente. Então, assim, a pessoa não colocou a placa, ela recortou lá uma figura e colocou na parede, assim, a gente recebe umas coisas desse tipo. Então aí tem que voltar todo o pedido, porque ainda não tá adequado, tá? Então só ter esse cuidado mesmo de serem fotos reais, que a gente consiga ver e tudo. Tem gente que manda foto até além, eu acho que eu prefiro receber além do que receber faltando, né? Mas a gente recebe foto até de procedimento odontológico, assim, não precisa. É mais para sinalização mesmo do serviço, tá? Marisa abriu o áudio, quer falar? Sim, eu tenho uma dúvida aqui. E na hora de cadastrar esse profissional no Senes, cadastra com dois CBO? Sim, vai ter que ter os dois CBOs, tá? E o Senes aceita? Aceita. Lá ele Ah, vai certo. aceitar, ele vai colocar o outro profissional no outro CBO. Até porque quando a gente for autorizar, a gente vai olhar se os CBOs estão batendo, né? Se tem essas duas especialidades lá, com os dois CBOs. Então você pediu, não sei, endodontia e odontopediatria, quando a gente for autorizar, a gente vai entrar lá no Senes e ver se tá batendo, Tá. E a tá? Mas tem como. produção? E a produção, ela vai ser pelo PEC ou vai ter que fazer BPA? Pelo CIA? O ideal é que seja via PEC, tá? Ah, certo. Só essa é a minha dúvida. Tem uma pergunta da Caroline. O mesmo profissional pode atender SESB em dois municípios? Porque aqui nós temos um município bem próximo um do outro. Pode, não tem problema nenhum.
Ele não ultrapassando as 60 horas, né? Como a gente falou. Ele Sim. pode fazer 15 um, 15 outro, por exemplo. Não sei, né? Tem que arranjar aí direitinho. Mas não tem problema, não. Tem uma pergunta do Murilo, de Pindorama. Em relação ao auxílio, pode ser concursando, auxiliar, pode ser cursando ou teria que ter habilitado? Tem que ser habilitado. Nosso município também tem essa dificuldade com relação a esse profissional. Tem que ser um profissional já formado, né? Isso daí tem que ter, não pode. E eu acho que aí no estado já está sendo organizado, pensado, né? Em estratégias para repor esses profissionais, né? Para formação, enfim. Mas hoje a gente precisa dele formado mesmo, tanto técnico quanto auxiliar. Marisa já fez a dela. Tem possibilidade de cadastrar o profissional do CBO, né? Então já foi respondido. Alguém ainda tem mais alguma dúvida? Não leve sua dúvida para casa. Não, era um. Meu Deus. Marisa, quer fazer mais alguma pergunta? Não. Kátia, eu deixei no chat, não sei se caiu, o convite nosso para o nosso primeiro encontro, né? Inclusive, né, San Diego, já recebemos aí a sua confirmação. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim, Ah, ele vai. ele vai, né? Ele tem que vir. Ele vai, né, doido? Tem Kátia, que eu estar aí deixei mesmo. aí a nossa foto do convite. Vocês conseguiram ver pelo chat ou não? Estou tentando salvar ela aqui para mim poder abrir ela aqui. Ah, sim. Isso aí é o nosso convite, que vai ser realizado agora no dia 29 e 30. É o primeiro encontro de Sorriso com SUS do Tocantins, né? Vai estar realmente pensado no profissional que está ali na APS, né? É um evento que está sendo muito organizado, com bastante zelo, cuidado. Essas dúvidas que nós trouxemos aqui agora, que vocês conseguiram realizar pelo webinário, a gente vai estar com o San Diego, que é o nosso agora apoiador, que o Gustavo nos deixou, né? Isso. Vai estar aqui presencialmente, vamos ter essa ele vai ter esse momento com ele aqui para tirar todas as dúvidas presencialmente, para a gente conseguir também projetar um painel, mostrar passo a passo os municípios que ainda não aderiram, os municípios que já aderiram têm essa dificuldade, né, nessa questão do custeio, dessa parte da segunda parte do custeio. Então, assim, está sendo organizado com muito cuidado, com muito zelo mesmo assim, e como disse até o Varrone. E para que o segundo encontro, a gente nem realizou o primeiro, mas para que o segundo encontro ele, ele venha a ser realizado, o primeiro tem que ser bastante, assim, com bastante êxito, né? Então, a gente está reforçando muito para que os municípios realmente se inscrevam. Atualmente, Kátia, a gente tem 200, eu vou conferir aqui, eu estou com a tela, a gente tem 273 inscritos. Inclusive, esse local, a gente já conseguiu um outro local, vai ser no Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Contas, a capacidade é para 230, mas a gente já tem 273 inscrições. Então, a gente quer que todos os municípios aí realmente participam, Vai venham lotar, hein? participar. Vai com fé em Deus, hein, Gustavo? Tá vendo aí? Então, vai ser um momento também para a gente tirar todas essas dúvidas presencialmente com o San Diego. Viu, San Diego? Tá vendo aí? O município está realmente focado, viu? Vamos estar mesmo aí participando do encontro. Eu vou É verificar se o isso aí. Barroso quer falar alguma coisa sobre esse encontro, para ele enfatizar mais sobre os nossos convidados. Pronto, e aí COSEMES fortalecendo com os municípios, né? Para chamar todo mundo para esse momento, né? A gente sabe que é importante ter esses momentos presenciais também, né? Então é uma forma Voltei de, aqui. de tirar mais É, dúvidas ainda. Diga, Varrone. Nós vamos ter aqui San Diego presencialmente, que vocês vão poder ficar fazendo um monte de pergunta para ele diretamente, né? Nós vamos ter a professora Fernanda Carré, lá da USP, ela vem também, a doutora Amélia, a Amelinha,
coordenadora nacional do Sorriso do Tamanho do Brasil, e ela vem mostrar aqui para a gente as possibilidades dos municípios aderirem, né, para poder ter ter alguns benefícios, né? Nós vamos ter o Dr. Paulo César, que foi o coordenador de saúde bucal de Pernambuco, para mim, uma das pessoas que mais entendem de saúde bucal pública do Brasil, né? O Adriano, que é da nossa equipe aqui, que vai falar sobre a correta inserção das informações no sistema, né? Porque a gente ainda nota, infelizmente, que alguns municípios acabam tendo a suspensão do repasse porque colocam as informações de forma errada, né? E vamos ter também a doutora Fernanda Viribor, que é professora aqui da UBRA, foi a primeira palestrante do nosso Sorrindo com o SUS webinário, e ela vai falar sobre a ART. E tem o doutor Bruno Gribel, ele vem falar sobre escaneamento digital no SUS. E não é uma coisa utópica, não. Ele vem mostrar a possibilidade e a viabilidade de fazer isso aí. Então, eu já conheci o dispositivo e eu achei muito interessante para a saúde pública. Eu acho que dá para a gente dar um passo muito grande. E se o Ministério da Saúde, a Coordenação Nacional, a Geral de Saúde Bucal, aderir a isso, e ele aparentemente já está em tratativa por aí, nós vamos conseguir fazer um levantamento epidemiológico na próxima vez muito mais fácil. Assim espero. Maravilha. Nosso Tocantins é muito carente de capacitação, de eventos presencial. O povo aqui gosta de estar junto. Então, estão todos convidados para esse mega evento. Parabéns, Marrone, Nádia. Estaremos lá para Aproveitem. com vocês. Quem mais? Mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar por aqui. Gravamos essa reunião também, vamos colocar no canal do YouTube do COSEMES, vai estar disponível. Caso alguém ainda ficou com alguma dúvida, pode voltar na reunião. Acho que ficou bem claro, foram muitas dúvidas respondidas e eu já aproveito aqui para agradecer o Gustavo, que sempre nos atende, San Diego, e dizer que esses webinários eles são muito ricos, até para nós mesmos, para nós nos capacitar para poder estar levando a informação de qualidade para os municípios. Então, muito obrigado por nos atender nesse momento. Obrigado, viu, Kátia? A gente que agradece. A gente gosta muito de ter esses momentos, né? Que são importantes. Eu acho que o objetivo nosso aqui no Ministério, quanto do COSEMES, quanto da Secretaria Estadual, dos municípios, é o mesmo, né? É de levar a saúde bucal para a população, enfim, né? Então a gente está junto aí na mesma luta e a gente tem que trabalhar junto mesmo, tá? Então contem sempre com a gente. Agora o San Diego vai acompanhar mais de perto, né? Mais do que eu. Mas eu tô sempre por aqui pro que precisarem também. Contem sempre comigo. E obrigado pelo convite aí. E a gente está à disposição também, né? No e-mail, aí pode chamar a gente que a gente está respondendo. Sheila já vai mandar umas demandas para o San Diego agora. Pronto, mande bastante coisa para ele, viu? Que ele já está Não aqui se ansioso assusta, esperando. Diego, é coisas fáceis. É só essa questão de mudança mesmo que eu tinha combinado, que eu tinha conversado aí com o Gustavo, falando que a gente teve essa transição de gestão, né? E algumas mudanças de secretário. Então, assim, eles estão tentando organizar o serviço. Até mesmo estou com o município que a portaria deles saiu no final do ano passado. E aí estão engatinhando lá para colocar para funcionar, tá? E aí Normal, a essas gente dúvidas está ajudando acontecem o que mesmo. pode. Normal. Isso daí acontece mesmo, não é só em Tocantins, né? Em vários municípios mudaram de gestor e tudo. Às vezes o gestor não tem nem conhecimento de que o serviço foi, né, credenciado, ele que saiu a portaria para esse município. Então é bom vocês estarem de perto ali, né? A gente mandar a relação de quais já foram credenciados para vocês estarem entrando em contato para ver se já foi implantado, se não foi, por que que não foi, o que que está acontecendo.
o gestor que foi credenciado, né, e não quer credenciar, ele tem que devolver o recurso, né? É importante isso, porque ele vai ser notificado. Então, de repente, ir conversando mais de perto com esses que já foram, né? E no Tocantins a gente já teve alguns, inclusive já habilitados, né, para receber custeio mensal, mas, enfim, ir de perto mesmo nesses municípios e não deixar eles perderem esse recurso, essa oportunidade. É bem bacana vocês terem um estado que tem um potencial gigante para a SESB. Para mim, assim, o número um, assim, de potencial de SESB é vocês, assim. Então, tem muito município abaixo de 30 mil, tem uma cobertura excelente. Então, tem tudo para ser um modelo aí para o Brasil de SESB, tá? Então, vamos trabalhar isso juntos, que eu acredito que vai dar certo, sim. Esse movimento é muito bom que a gente vem fazendo. E parabéns aí pela organização, pelo interesse em debater sobre esse assunto. Precisando de debater sobre outros assuntos também, nos chamem, que a gente está aqui junto para colaborar. Ótimo. Não, tranquilo. Então, só agradecer mesmo, dizer mais uma vez para o San Diego, seja bem-vindo. Já nos encontramos presencialmente aqui lá no Bico do Papagaio. É uma satisfação recebê-lo agora oficial, né, como nosso apoiador. E só agradecer vocês dois mesmo. Se alguém Ó, quiser falar. ó que eu sou ciumento, viu? Mas podem tratar ele bem. Não, não, eu já fui muito bem tratado, né? Me deram o primeiro acolhimento, agora estão me dando as demandas. Fizeram o negócio direitinho. Obrigada. É isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente finaliza por aqui. Não combina para fazer lá na tela? Tranquilo? Então, muito obrigada Tranquilo, até a próxima. pela participação de todos. Tchau, tchau, gente. Até Tchau. mais. Nem a caixinha com coisa, nunca consegui